Você sabia que você tem cerca de 1 quilo de bactérias no seu corpo? 10 bactérias para cada célula do seu corpo? Isso é a chamada microbiota intestinal. E isso faz o que com a gente? Que tipo de pesquisa está sendo feita recentemente, ou algo inovador na ciência? Fala um pouco mais sobre a microbiota, para a gente prestar atenção em quê? Bom, isso é muito importante, porque nós temos uma população de bactérias, de vírus, de riquétsias, de protozoários. Tem uma população que é uma população, a princípio, um simbiota, ou seja, convivem conosco, nos ajudam. Aliás, não vivemos sem eles, né? Então nós temos uma população enorme de bactérias, como esse quilo, é 1 quilo para pessoas de peso normal. Então elas nos ajudam a controlar a população das bactérias que são patógenas, aquelas que induzem doença. Elas fazem vitaminas, alimentam as células do nosso intestino grosso. E sem bactéria nós estamos perdidos. Então nós temos que ter uma flora adequada. O interessante é que a nossa flora depende de tudo aquilo que você come. Então, de onde você nasceu, a maneira que você nasceu, se você nasceu de parto normal ou não. As pessoas que têm uma microbiota saudável têm menos alergia do que aquelas crianças que são isoladas da natureza, né? Então, esse negócio do excesso de proteção contra a chupeta caiu no chão e a mãe esteriliza a chupeta e tal. Na Europa agora as mães estão pegando do chão e colocando na boca das crianças para contaminar, entre aspas, as crianças, para induzir uma flora abdominal. Então, as crianças e as pessoas que têm uma flora saudável são menos alérgicas, têm menos câncer, têm menos inflamação intestinal. Então, quando o senhor diz que há uma pesquisa recente no assunto microbiota, cuide bem de suas bactériazinhas, ou seja, alimente-se bem para que elas lhe protejam? Não, é evidente que se você tem uma população de bactérias que elas são nutridas e alimentadas, claro, pela comida, pelo que sobrou da sua dieta, se você come demais e não digere, você vai fazer com que essa população cresça demais. E tem limites, né? Nosso corpo tolera limites. Se você tem uma população que cresceu demais, você vai ter problema. Seguramente você vai ter uma doença inflamatória. E essa microbiota excessiva é gatilho para inúmeras doenças que a gente não tem nem ideia ainda, nós estamos aprendendo agora. Quais são as doenças que podem acontecer quando o senhor diz que a alimentação é demais, quando cria-se uma população muito grande de bactérias? Que tipo de doença a gente pode ter? Do ponto de vista geral, toda pessoa que tem muitos gases vive empanzinada e tem uma disbiose, que nós vamos chamar, tem um descontrole dessa população que a gente alimenta todo dia, né? Aliás, só um pequeno detalhe, o uso excessivo de adoçantes, que aquilo é metilcelulose, estimula o crescimento de bactérias inflamatórias no intestino. Isso é outra coisa interessante, é que as bactérias têm, todos nós, claro, temos uma carteira de identidade de bactérias. E você acaba comendo só o que elas querem. Resumindo a coisa, né? Então, você tem a sua cepa, porque você organizou a sua vida desde pequena e hoje você tem uma carteira de identidade que é a sua flora intestinal. Isso é fantástico, né? Então, o seu hábito alimentar é que determina a flora que você tem. Então, se você come muita carne, você come muito adoçante, você vai ter uma flora com riscos de doença inflamatória. Então, o senhor está dizendo o seguinte, meio que moral da história, preste atenção no que você come e dê muita importância ao que você come. Além de tudo que a gente já sabe que você tem que digerir muito bem, você tem que comer coisas que você consegue digerir e absorver, repor as vitaminas, os nutrientes que você precisa, nada mais, nada menos, né? E se você não comeu mais do que você precisa, você vai alimentar bactérias, você vai ter desbiose. A desbiose é esse descontrole e você vai ter problema. Então você pode passar... Se você observar, todo mundo passa mal na vida por poucas coisas, né? Nós passamos mal por comida e por infecção. O resto é trauma, não estou falando de neoplasia e outras doenças que a gente tem. Mas a grande maioria dos nossos problemas estão ligados à comida e à infecção, não é verdade? Então, você vai parar para pensar, né? Então, e vejam que a comida é tudo. Só que se a comida é tudo, depende de você se manter vivo, então você tem comida e você tem que pensar em microbiota. Tá certo? E microbiota é essa população que convive conosco, que depende do que você come. Então, dependendo do que você come, você tem mais riscos.